Um tema extremamente importante relacionado à questão autista, que pode começar já na infância, persistir na adolescência e na idade adulta, é o abuso psicológico. O que é um abuso psicológico? São comportamentos, ações de pessoas que geram traumas emocionais, no caso específico de quem eu estou falando, de pessoas na condição autista. Que tipo de comportamento que pode acontecer? As pessoas na condição autista da infância e ao longo do seu desenvolvimento, elas podem passar por situações como, por exemplo, serem enganadas recorrentemente, tratadas como bobas, como tolas, serem usadas pelas outras pessoas, ou para ter algum tipo de benefício, ou para ser o centro de algum tipo de piada de determinados grupos. A pessoa na condição autista, ela pode ser ridicularizada em virtude das suas características, desde as mais visíveis, como estereotipias, como algumas mais sutis, como alguma característica de rigidez cognitiva. A pessoa na condição autista, ela pode ser explorada em virtude ou de alguma habilidade, ou por ser o foco de determinados grupos para uma eventual situação de ridicularização. A exclusão, ser colocado de lado por não ter um comportamento compatível com o senso comum daquele grupo. A pessoa na condição autista, ela pode ser negligenciada. Um exemplo, o estímulo da luz em sala de aula, gerando sobrecarga sensorial, e ninguém está nem aí para a hora do Brasil. Dane-se a pessoa. Isso pode ser expandido à medida em que essa pessoa na condição autista vai crescendo, vai adolescendo. Ela começa a ser mais exposta. Então, se ela tem a necessidade de usar um determinado tipo de roupa mais confortável, que foge da moda, do grupo do adolescente, aquilo é mais exposto. Se ela tem alguns maneirismos, alguns comportamentos relacionados à sua estereotipia, aquilo começa a ser o alvo e o centro da atenção. Pode existir uma agressividade passiva, tá? Assim como pode ter uma agressividade mais física, e aí nós vamos entrar no contexto da violência física, da adolescência. Isso também pode acontecer na infância. O abuso, o assédio sexual pode estar presente, tá? As desqualificações, você não consegue, você é um ET, você é um esquisito. Tudo isso levando a uma falta de oportunidade, o não reconhecimento das habilidades do indivíduo dentro da condição adulta e a imposição com afirmativas de inferiorização. Você não consegue, você não pode, você é menor. Quando isso acontece na infância, persiste na adolescência, vai para a idade adulta, tá? No que isso se desdobra, tá? Isso se desdobra numa sensação da pessoa na condição autista de se perceber marginalizada. Ela está à margem de determinados grupos sociais. Ela fica à margem na escola, ela fica à margem em alguns eventos sociais que ela participa, depois ela se sente à margem na faculdade ou no curso técnico, no trabalho, de não conseguir um emprego. Isso vai gerando uma certeza de que ela está excluída
e não participando, potencializa de forma absurda as características relacionadas às habilidades sociais, a dificuldade que a pessoa na condição autista tem de se aproximar, de interagir e de manter relacionamentos, porque a pessoa vai tender a se afastar disso, e significativamente esse tipo de conduta traz prejuízos cognitivos extremamente importantes. E aí nós precisamos lembrar de uma coisa: as pessoas neurodivergentes, elas apresentam, numa grande maioria, prejuízos de funções executivas, na capacidade de organizar, planejar e executar tarefas. Essa característica natural, ela se potencializa vertiginosamente quando esse abuso psicológico acontece. Por que nós temos que tratar deste assunto? Porque esse assunto ele é muito mais relevante do que a própria condição autista. Esse tipo de conduta que é muito pertinente, eu estou falando aqui para pessoas que já viveram isso, para pais que têm filhos na condição autista, que isso vai fazendo com que essas pessoas se enclausurem cada vez mais dentro da sua característica e se impeçam de buscar um desenvolvimento e uma proximidade maior de determinados processos sociais. Isso é muito sério. Então, inclusão social não é simplesmente pegar um indivíduo na condição autista e largar dentro de um contexto. A inclusão ela é muito diferente. Você precisa se sentir parte desse contexto. E aí nós não estamos falando de lei, nós estamos falando de cultura. Nós estamos falando de valores. Você concorda comigo? Isso aconteceu com você? Como é que isso impactou na sua vida? Vamos conversar? Um grande abraço.